11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Se você pegar o que foi a edição do dia 11, é inacreditável que isso tenha sido feito. É inacreditável. Foi um trabalho, assim, a gente pode dizer que foi um trabalho heróico porque todo mundo se envolveu aqui no exterior e o resultado é uma riqueza de informações. Acho que a gente tinha uma dramaticidade, a gente tinha toda a crueza do fato, não era um jornal apelativo. É como se todo mundo em casa percebesse que ali estava se rompendo era um marco mesmo, e não havia como você não querer saber o que isso significaria para o resto do mundo a partir daquele momento. Que ordens estavam quebradas e o que valeria a partir dali. Foi um belíssimo trabalho, sem dúvida nenhuma. Aquele dia foi um jornal histórico. Aliás, esse jornal, desse dia, do 11 de setembro, foi finalista do Emmy, de melhor cobertura internacional do 11 de setembro. Bem, isso que nós estamos vendo, eu volto a repetir, é um fato extraordinário. Olha, nesse momento... E aí eu olho, eu tenho 8 monitores de TV, numa delas tem aquele velho prédio que você conhece pegando fogo. Aí eu falei, o World Trade Center tá pegando fogo. Eu aumentei, era a Globo News plugando na CNN, e era um bimotor que tinha entrado. Aí eu entrei na sala do Schroeder e ele viu nos monitores dele, aí ele mandou colocar no ar. Liga para São Paulo, tinha que botar por São Paulo, porque o horário da manhã até o jornal hoje é feito por São Paulo. A imagem que você tinha era de uma fumacinha saindo, e nós temos uma comunicação muito rápida com São Paulo, né, o rádio, e tinha uma caixa de sapato que a gente fala direto com a redação de lá. E o Amaury Soares estava lá na época, e a gente entra com o plantão porque tem alguma coisa pegando fogo lá no World Trade Center. Se recuperar a imagem, você vai vendo que o Nascimento vai... com aquilo que eu ia deduzindo também, ia falando com ele no ponto, e é como se a gente estivesse tateando uma realidade que a gente não conhecia. Então eu fui para o ar para dizer que tinha batido no prédio e que um avião em Nova York, não sabia nada. Aí logo, pelo tamanho do buraco, que não era um aviãozinho, era um outro avião, mas em nenhum momento alguém pensou em atentado terrorista, era impossível você pensar nisso, né? Era um acidente de avião, claro. Na época a gente não tinha um sinal direto, não dava para entrar imediatamente ao vivo. Nós estamos entrando por telefone. Uma tragédia, mas um acidente. A gente entrou com o plantão e aí as emissoras americanas começaram a entrar também, a CBS, a ABC e tal. E a gente recebe aqui o sinal deles. Então viu que era alguma coisa quente, evidentemente era uma coisa forte. A gente deu o primeiro plantão e eles saíram. E eu voltei, não sai, porque estão dizendo que pode ser alguma coisa maior. E a gente voltou imediatamente. A gente voltou para o desenho animado e voltou para o plantão. E as redes americanas, todas elas transmitindo como um acidente de avião. E nós também ali, tentando entender o que estava acontecendo e tal, e de repente veio outro. Olha aí, estamos repetindo exatamente agora o momento do choque. Daí surge agora essa possibilidade de um atentado, ou quem sabe... Aí a gente já começou a falar em atentado. Dali a pouco eles mudaram o lettering das emissoras para a América sob ataque. E então ficou claro que era deliberado aquilo, né?
Mas eu confesso que eu demorei para locar, para cair a ficha, demorou. Para mim era impossível que na maior cidade, na cidade mais importante do mundo, do país mais poderoso do mundo, alguém fizesse uma coisa daquela, quanto mais com um terrorista suicida, era tudo novo, né? Pois é, então só para confirmar para os nossos telespectadores, esta imagem que nós estamos mostrando agora é da cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, das proximidades do Pentágono, que é o centro de defesa do país. Aí já uma imagem mais próxima agora do Pentágono, hein? Nascimento? Oi, Simone. As Nações Unidas estão retirando também todos os seus funcionários dentro do prédio. Ficamos ao vivo até 3h30 da tarde. Aqui no Brasil, acho que era 10h30 da manhã, 11 da manhã, uma coisa assim. Ficamos ao vivo sem interromper a programação um segundo até 3h30 da tarde, até ter tudo ao vivo. Eu tenho mais uma informação aqui, que a inteligência americana está difícil, a gente está recebendo essas informações ao vivo, que a inteligência americana conseguiu interceptar mensagens de Osama Bin Laden sobre os ataques. Essa é a última informação que nós estamos acabando de receber aqui no escritório da Globo, em Nova York. Fátima. O mundo assistiu hoje ao mais brutal de todos os ataques terroristas. Sem armas químicas, sem bombas atômicas, aviões foram lançados contra símbolos do poderio americano. O pânico instalado no coração econômico do planeta. Imagens de filme e que gostaríamos de ver tão somente nas telas de cinema. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Nós voltaremos a qualquer momento com outras informações sobre os atentados terroristas nos Estados Unidos e com o pronunciamento ao vivo do presidente americano George Bush. O presidente americano George Bush estava fora de Washington quando aconteceram os atentados. Quando os ataques começaram, o presidente Bush participava de um congresso sobre educação na Flórida. É o momento em que o presidente Bush é avisado de que as torres tinham caído e que não tinha acabado, que tinha um avião que tinha caído no Pentágono também. Passaram-se alguns segundos e essa tensão foi captada pelas câmeras. E acho até ali que não caberia nem comentário ali. Aquilo ali, até o momento em que ele se deu conta do que tinha acontecido. Bush deu orações e 1 minuto de silêncio pelas vítimas. Depois, anunciou que estava voltando a Washington. Mais tarde, Bush apareceu no lugar mais distante da capital ainda, uma base aérea do estado de Louisiana. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Bush disse que a liberdade foi atacada por covardes sem fé e que ela seria defendida. O presidente prometeu caçar e punir os responsáveis. Invasão? Ataque? Ninguém sabia muito bem o que seria essa reação americana. E naquele minuto eu falando, bom, é Nova York, mas isso vai espalhar pelo mundo, né? Então vamos já correr. E daí já fomos procurando para ver como é que a gente ia fazer a repercussão daquilo. E aí todo mundo entrou na cobertura, né, direto. E aí você, bom, ninguém está aqui, obviamente, nem para justificar, mas existe a necessidade de uma explicação. Do ponto de vista dos terroristas, do ponto de vista de um radicalismo islâmico, qual é a lógica? Por que eles fizeram isso, né? E era muito importante dar essas informações para o Brasil, e eu diria que, nesse aspecto, foi mais responsabilidade do lado europeu, dos correspondentes na Europa, minha, do Palio, enfim, de contar esse lado da história, porque, obviamente, quem estava fazendo a cobertura nos Estados Unidos estava muito em cima do drama, né? Do drama humano, do drama das famílias, do drama, enfim, de um país chocado por uma coisa que nunca tinha vivido. O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, estava num prédio ao lado do World Trade Center. Chegou a ficar preso nos escombros, mas conseguiu sair pelo subsolo.
medo. Foi muito medo que a gente sentiu nos primeiros dias. Realmente a gente ficava assim, havia um clima de que nós estamos sob ataque, nós vamos ser atacados de novo. A cidade inteira, as pessoas choravam na rua, durou um tempão isso, muito tempo. Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder militar dos Estados Unidos, o Pentágono. Exatos 40 minutos depois do segundo avião atingir o World Trade Center em Nova York, os militares que trabalhavam na face oeste do Pentágono tiveram durante breves momentos uma visão de pesadelo. Nós conseguimos andando chegar até um posto de gasolina, onde tinha mais uma equipe. Daí a 10 minutos tinha mais 8 equipes, aí fecharam. Ninguém entrava, ninguém saía. E dali a gente foi fazendo o nosso trabalho. O Pentágono estava atrás. Não só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A simbologia é muito forte também. Eu desço, vou para um lado para um metrô, na porta de um metrô, perguntar como que as pessoas estavam ali, né? Vai entrar no metrô, gente? O que pode acontecer? Aí uma americana vira para mim e fala assim, eu jamais pensei que o meu país fosse tão vulnerável. Todos os aeroportos do país foram fechados para pousos e decolagens. 40 mil voos foram cancelados, os outros transferidos para o Canadá. O Departamento de Aviação Civil informou que eles só voltam a funcionar, talvez, a partir de amanhã, ao meio-dia. E aí o primeiro voo liberado do Brasil para Nova York foi numa sexta-feira à noite, era um voo da American Airlines. E aí eu fui com um cinegrafista para ajudar na cobertura do 11 de setembro. E eu me lembro que dentro do avião, o avião era um Boeing desses gigantes da American, tinha, óbvio, o piloto e a tripulação, mas os passageiros só tinha eu, o nosso cinegrafista e um fotógrafo da Folha. Só. O avião absolutamente vazio. E já se via por toda a cidade, era uma coisa terrível, assim, uma coisa muito triste. Você via muitas xerox de pessoas, fotos, né, de pessoas que trabalhavam no World Trade Center. Muitos jovens, muitos jovens. Pelo horário, né? Eram pessoas que ou estavam em início de emprego, ou eram estagiários. E as fotos, tinha as fotos com aqueles dizeres de procura-se, se alguém tiver alguma informação, se tiver visto no hospital, por favor, ligue para tal número, porque a esperança das famílias, dos amigos, é que as pessoas estivessem em algum hospital e não tivessem tido chance de avisar ou tivessem perdido a memória. E não era. As pessoas tinham morrido, né? Muitas imagens que vocês viram aqui foram imagens que o governo botou logo umas câmeras fixas e eles davam um pool de imagem. Muitas daquelas imagens não eram feitas para as televisões americanas também. Era a imagem fixa que eles davam para todo mundo, tinha a mesma imagem. Porque demoraram muito até relaxar um pouquinho porque não passava ninguém mesmo, não chegava perto. Também, assim, como é que você entra? Sorte, sim, tá bom, mas você vai aqui, o polícia não pode a barreira, você não podia ir em lugar nenhum, não pode, até que chega um guarda bonzinho que me deixou. Mas os policiais deviam estar cansados, né? E era domingo à tarde. Então a gente via aquelas barreiras, o Orlando dizia assim, encosta na parede, do outro lado da rua, encosta nas paredes dos prédios e vai andando assim que eles não vão ver a gente. E assim a gente foi, furando, entendeu? Tinham as outras barreiras, mas era mais fácil você ir desvencilhando. Quando você via, estava em frente aos escombros e consegui mostrar para a TV Globo pela primeira vez. Mas isso, fora isso, e o cheiro daquilo lá, entendeu? O cheiro, a fumaça. Nós estamos a apenas 50 metros de uma das torres que caiu. Essa torre que ficava aqui bem na nossa frente. A fumaça está aumentando agora. É incrível que no sexto dia, hoje já é o sexto dia depois da tragédia, ainda está queimando lá embaixo. E a fumaça nesse momento parece que aumentou. A partir daqui a passagem é proibida. É uma área onde quem entrar é preso. Ali em cima à esquerda, a gente pode ver alguns dos perfis das vigas que sustentavam o World Trade Center. Aquele prédio que está atrás da fumaça, dá para ver que quase todas as janelas dos andares de baixo estão arrebentadas. É um prédio que foi danificado
teve a sua estrutura danificada. Estão estudando se vai ser ou não necessário implodir aquele prédio. Daqui a gente vê bem as escavadeiras retirando o material. São 500 mil toneladas de destroços. Esta é a primeira vez que a nossa câmera chega tão perto do que restou do World Trade Center. São imagens exclusivas do que sobrou da destruição daquela terça-feira. Menos de um mês, né, depois do 11 de setembro, acho que, se não me engano, 4 de outubro, é o primeiro bombardeio dos americanos no Afeganistão, um país destroçado, que já estava destroçado por guerras, né? Desde 79, com a invasão da União Soviética, até depois da Guerra Civil entre os senhores de guerra lá, que brigaram, e aí até a entrada do Talibã, que na verdade o Talibã ele toma o poder para acabar com a Guerra Civil. O Talibã entra para organizar a coisa, na verdade, e é muito bem visto no primeiro momento pela população. Depois eles se mostraram uns malucos, uns fanáticos religiosos, enfim, mas essa era a realidade. Aqui é super comum encontrar fãs de Osama Bin Laden, panfletos e pessoas dispostas a lutar ao lado dele lá no Afeganistão. Ernesto Pária foi para o Paquistão. Não conseguiu entrar no Afeganistão naquela época, estavam as fronteiras todas fechadas, mas se chegou ao Paquistão e foram as primeiras transmissões pela internet. Mas a Aliança do Norte não é a única interessada no poder. Foi aí a grande inauguração desse tipo de cobertura, com o laptop, e então se gravava e se transmitia tudo pelo clipmail. Dentro de algum tempo, alguém ouvirá isto e dirá assim, nossa, olha, era novidade na época, mas a gente começou a usar o tal do videofone. Era tudo muito novo. Para você ter uma ideia, ele estava num hotel em que não tinha banda larga, né? A conexão caía o tempo todo. Então, cada transmissão levava horas, e horas era a noite inteira. Então, eles se revezavam, né? Muitas vezes cinegrafista e repórter. Enquanto um dormia, o outro ficava tentando a conexão, e daí caía e transmitia e perdia de novo. Nós ficamos, a maior parte do tempo, nós ficamos em Islamabad, né? Muita gente, uma boa parte da imprensa, ficava nas montanhas, mas atrás das tropas. Então, a guerra mesmo, ninguém cobriu. A troca de tiro ali, tum, 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 tum. 2 meses após o início da guerra, com o Talibã praticamente derrotado, os americanos se concentram agora na caça a Osama Bin Laden. Hoje, aviões dos Estados Unidos soltaram panfletos na área de Tora Bora. Divulgavam o prêmio que estão oferecendo pela cabeça do líder terrorista. 25 milhões de dólares. Good evening. 11 horas e 35 minutos da noite de domingo em Washington, meia-noite e 35 no horário de Brasília. O presidente americano Barack Obama anunciava a morte do terrorista mais procurado do mundo. Osama Bin Laden foi morto numa fortaleza em que estava refugiado a 100 quilômetros de Islamabad, a capital do Paquistão, numa operação conjunta de militares com agentes da CIA, a agência de inteligência americana. Então eu me lembro que essa cobertura da morte do Osama Bin Laden fez reviver todo esse período de guerra que a gente está vivendo, né? Na memória das pessoas voltaram imagens até que mexem muito com as pessoas. Minha filha morreu nas Torres Gêmeas. Para mim, a morte de Bin Laden não é uma vingança, é justiça. Eu esperei 10 anos por isso. Eu passei muito tempo atormentado. O ícone de sinal negativo desse início de século, né? Que foi em 2001, quer dizer, é exatamente o primeiro ano do século XXI, né? O século abre com aquela imagem, a imagem de que o mundo não está em paz.